e das ofertas. E logo após nós vamos cantar um louvor e dar continuidade à nossa Manhã da Visão. Eu quero só falar de algo que é sobre a cantata. Nós vamos estar realizando, para a glória de Deus, uma cantata de Natal. E você pode pensar, mas não é agosto, pastor, mas tem que ensaiar bem. Então tem um link de um grupo lá no grupo da igreja, de quem vai participar. Lá você vai receber as informações, as letras, tudo. Se você não tem, você pode pedir o Sérgio, que ele vai estar te enviando, né? Ou a Mariette, que criou o grupo. Nós estamos organizando, irmãos. Então se dispõe a louvar o Senhor, a estar adorando a eles, né? E é claro, se você vai fazer parte, você vai ter que ter compromisso com o ensaio. Mas esse preço que nós vamos pagar não é nada comparado com o que Jesus fez. Então se dispõe a estar adorando o Senhor. Bom dia, igreja. No momento das primícias, eu vou estar lendo 2 Coríntios 9, versículo que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A palavra de Deus, ela nos ensina que ao darmos nossos dízimos, nós estamos entregando não o que é nosso, mas devolvendo a parte que pertence a Deus. E que a gente venha sempre entregar os nossos dízimos com o coração cheio de alegria e gratidão a Deus por tudo que Ele fez e faz por nós todos os dias. Eu vou estar orando para aqueles que vão vir aqui à frente e logo após o Ministério de Louvor estar com a palavra. Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigada, Pai, por cada vida aqui presente, Jesus. Obrigada, Pai, por estarmos aqui juntos, reunidos em Tua presença, em Teu nome. Agora eu coloco nas Tuas mãos a vida de cada irmão que vai vir aqui à frente entregar a parte que te pertence, Pai. Que o Senhor derrame, Pai, bênçãos sobre suas vidas, Pai. Que o Senhor continue, Pai, cuidando deles, Pai, os dando saúde, Pai, sustentando cada vida e cada família, Pai. Eu coloco também nas Tuas mãos o restante dessa manhã. Que o Senhor continue falando em nossos corações. Em nome de Jesus que eu oro, agradecida por tudo. Amém. Vamos ficar de pé para louvarmos juntos? Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por
ti. E cante. Adore o Senhor. E derramar meu ser. Diga isso que o seu coração É o que meu coração deseja tocar. nós desejamos, Senhor, todos os dias. Te imaginar é me inspirar. Nós somos apaixonados, Senhor. Te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é Maravilhoso. leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais na tua unção, mais no teu poder, mais no teu poder, mais no teu poder. Pai, nós desejamos ir além, assim como nós louvamos. Esse é um desejo do nosso coração. Leva-nos além, Senhor. Nos leva além daquilo que o Senhor já nos trouxe. Nos faça enxergar além do que temos visto com olhos espirituais, Senhor. Porque o Senhor sempre tem mais. O Senhor é uma fonte inesgotável de poder sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos mais do Teu poder, mais da Tua unção. Deus, continue se manifestando entre nós, no nosso meio, Deus. Continue edificando a Tua igreja. Pai, eu coloco cada vida que entrou aqui nesta manhã. Se alguém entrou com algum incômodo, alguma dificuldade, seja algum tipo de enfermidade, ou Senhor, com alguma dificuldade, desafio que está passando, está vivendo, eu coloco essa vida diante do Senhor. Que a Tua presença venha agora manifestar nessa vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, trazendo paz, alegria. Tira todo o incômodo, toda preocupação, todo pensamento errado, Senhor, caia por terra. Nos leve cada dia mais, Senhor, viver a Tua presença, a vivermos em comunhão, em unidade, como igreja do Senhor. Ó Senhor, que a Tua vida seja expressa e representada por nós nesta região. Que esta igreja, Pai, possa ganhar esta cidade. Que essa cidade se renda a Cristo, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Vamos dar continuidade, irmãos. Daqui a pouquinho está na hora do almoço. Só vou falar mais um pouquinho, porque você tomou café agora mesmo. Foi só um cafezinho, né? Mas vamos caminhar aqui. Ganhei até uma pastilha aqui, irmãos, para melhorar a garganta. Melhorou, irmã Maria Luísa, melhorou bem já, né? Glória a Deus por isso. Eu agradeço a preocupação. Eu coloquei no grupo dos líderes para os irmãos estarem orando por mim. Agradeço os que oraram e aqueles que me mandaram mensagem também. Muito obrigado pelo carinho e o cuidado. Então nós vamos continuar dessa parte. Agora eu vou falar um pouquinho mais rápido, né? Que eu tenho uma parte que eu não quero deixar de falar, mas eu quero falar de forma mais rápida. Nós
estávamos vendo, né, antes, o que é uma célula. Agora, por que células, né? Nós já falamos alguns motivos. O principal é porque a célula expressa a vida de Deus na terra, esse é o principal motivo. Mas também tem outros motivos importantes do porquê nós somos uma igreja em célula, porquê você participar de uma célula. Se você não participa, procure uma célula, do porquê você continuar, né, vivendo essa vida de uma igreja em célula. Primeiro, para sermos conforme o modelo que Jesus edificou. Eu já falei um pouquinho sobre disso quando Jesus chamou os 12. Então, Jesus, ele trabalhou dessa forma, ele ensinou a igreja a continuar após a sua volta ao céu dessa forma. E ele enviou o Espírito Santo para que o Espírito Santo pudesse dirigir todo esse momento. Então hoje, a ação direta na nossa vida é do Espírito Santo. É ele que conduz, né? Quando os discípulos estavam ali tristes, porque Jesus falava, né, que ele ia morrer, ressuscitar, ia voltar ao Pai. Então ele falou, vou enviar o Consolador, né? Quando ele ressuscitou, ele falou para os discípulos, olha, esperai até que o poder do alto desce sejais revestidos. Então a igreja começou a acontecer depois que o poder do Espírito Santo se manifestou sobre a vida deles. E essa igreja então é o modelo da igreja que Jesus implantou. Então vamos fazer uma comparação no próximo slide aí sobre a igreja primitiva com a igreja moderna, né? Na igreja primitiva havia comunhão, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Na igreja moderna há pouca comunhão ou quase nenhuma. A igreja moderna que eu falo aqui, a igreja que perdeu a asa do pequeno grupo. Então a comunhão se limita a estar no mesmo ambiente de culto como estamos. Termina o culto, você conversa com 2, 3, 4 ou 5 no máximo, tem uns que nem com isso, vai embora. Então a comunhão é muito restrita ou quase nada. Mas na igreja primitiva eles andavam juntos, eles caminhavam juntos, e a célula tem esse objetivo de restaurar esse caminhar junto. Olha que interessante, na igreja primitiva não havia necessitados, não havia pois entre eles necessidade algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo, presta atenção nisso, as trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Olha que interessante, eles não limitavam a entregar o dízimo e a oferta, não. Eles vendiam mesmo o que eles tinham e levavam para os apóstolos, para abençoar a igreja, para abençoar as pessoas. Não estou falando que você tem que fazer isso, não. Só estou fazendo uma comparação, porque hoje, quando se fala de dízimo e oferta na igreja, muitas pessoas não gostam, não concordo, essa igreja só fala em dinheiro, aquela coisa. Graças a Deus nós fazemos parte de uma igreja liberal, abençoada, de irmãos que sempre contribuem nas campanhas, né? Aliás, alcançamos a marca dos R$9.004 na campanha do teclado. Glória a Deus pela sua vida, de cada célula. Mas muitas pessoas não gostam nem que a gente fala, né, irmãos? Mas a verdade é que aqui não fala que eles entregavam dízimo e oferta, eles vendiam e depositavam aos pés dos discípulos. Esse era o estilo da igreja primitiva. E muitos falam, a igreja só pensa em dinheiro. Não, tem realmente algumas denominações que é tudo girado em torno disso, mas no nosso caso não. Nós apenas vivemos o princípio bíblico. Na igreja moderna, às vezes nem se sabe que o irmão está passando necessidade. Por quê? Você não convive. Se você não conviver, você vai saber, né, que a pessoa está passando necessidade. Agora, imagine, a Martinha da célula da Isa. Então a Martinha não foi numa célula, não foi na outra, ela vai preocupar, né? O que está acontecendo, né? Alguma coisa? Às vezes, irmãos, quando a gente manda mensagem para alguém perguntando como que ele está, tem gente que não gosta, não. De vez em quando eu tenho essa experiência ruim. Eu falo, irmão, como é que você está? Você não foi no culto, eu não tenho visto você na célula. Eles já acham que é cobrança. Não é cobrança, é preocupação. Aí eu preciso saber. Porque geralmente alguém chega e fala para a gente, fiquei passando mal, pastor, tem 2 semanas. Mas ninguém me avisar, eu não sei, né? Se você não é alguém que está sempre no meio do povo, às vezes eu não vou conseguir identificar a sua falta. Mas se eu identifico, geralmente eu falo. Então quando alguém te falar, que seja seu líder de célula, irmão, você está sumido, como é que você está, aconteceu uma coisa, receba bem, entendeu? Receba bem, porque é preocupação, é cuidado. Então, quando a gente não tem esse pequeno grupo, a gente não consegue cuidar dessa forma, porque como que você vai dar conta de todo mundo que vem aqui num culto domingo à noite? Eu ainda
costumo observar, se faltar uns 2 domingos seguidos, eu já fico de olho, 2, 3, mas eu não consigo identificar todo mundo. Mas os que mais vêm, geralmente eu sei, mas nem todo mundo percebe. Porque às vezes eu estou aqui em cima, é mais fácil de eu ver. Você que chega e senta no banco e sai, você não sabe quem está atrás de você. Então, na igreja primitiva, eles tinham esse cuidado porque eles tinham contato. Na igreja primitiva, cada crente era um ministro, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Atos 8:4. Quando a igreja foi dispersa, eles anunciavam a palavra, porque eles eram ministros. Na igreja moderna, o pastor é o ministro e os crentes são apenas ouvintes. Isso está errado, isso é o chamado clericalismo, que veio atrapalhar a igreja. Não, é só os ministros profissionais que podem fazer, o ministro é só o pastor. Não, o pastor tem uma responsabilidade de liderança, ele ministra nessa área que ele trabalha, do pastoreio. Mas na verdade, cada crente é um ministro. Você é chamado para ministrar em nome do Senhor. Na igreja primitiva, cada casa era uma expressão da igreja. A igreja da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Na igreja moderna, a vida cristã se resume a programas no prédio, limita-se ao culto aqui. Na igreja primitiva havia conversões diárias, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Por que havia? Por que o Senhor acrescentava? Porque as pessoas estavam próximas do povo, tinham um contato intencional. Se a gente não tiver um contato intencional com as pessoas, nós não vamos ganhá-las para Jesus. Se nós nos fecharmos aqui e só fazer culto dentro do prédio, não sairmos para buscar as pessoas, nós não vamos ganhar as pessoas. Na igreja moderna, muitas passam anos sem batizar uma única alma, porque a igreja perdeu a asa do pequeno grupo, que ela se fechou em si. Está vendo que tudo que eu estou falando com vocês aqui nesta manhã faz parte da visão de célula? Por isso que a célula é mais do que ir lá e reunir na terça, na quinta ou na sexta que seja. Tem toda uma visão por trás. Então, ser uma igreja em célula não é ter reuniões de células, mas é ter evangelismo, é ter comunhão, é ter oração, é ter vida de Deus fluindo. Na igreja moderna, o crescimento é pequeno e lento. Na igreja primitiva, os discípulos se multiplicavam, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Na igreja primitiva, trabalhar para Jesus era ganhar e discipular a vida fora das 4 paredes, amém? Isso é muito poderoso, irmãos, e essa é uma verdade que precisa ser restaurada em todas as igrejas, nas nossas vidas, porque geralmente alguém chega na igreja e fala: eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, e ele visualiza sempre assim, ou cantar, ou dirigir um culto, ou pregar, fazer alguma coisa. Isso também é um tipo de serviço prestado, mas o maior serviço que nós podemos prestar para o reino de Deus, o maior serviço é ganhar uma alma. Paulo diz que o nosso ministério é de reconciliar as pessoas, é de pregar Cristo para elas. É comum a gente encontrar pessoas na igreja dizendo assim: eu não faço nada na igreja, não faço nada, eu só sou um crente de banco. Irmão, se você prega o evangelho, se você ora para as pessoas, se você procura relacionar, você está fazendo muito, você é muito importante na vida da igreja. Talvez você ache que não faz nada porque você não vem aqui à frente, você não está envolvido na liturgia do culto sempre. Você é importante na obra de Deus, então não creia nessa mentira do diabo, e nem pense que fazer algo para Deus está resumido em fazer alguma coisa na liturgia do culto. Deus, o centro do coração de Deus é vidas. Deus não nos chamou para fazer algo, Ele nos chamou para gerar vidas para Ele. Na igreja moderna, trabalhar para Jesus é realizar atividades dentro do templo, que eu nem gosto de chamar de templo, porque isso aqui não é templo. Mas você pode falar: por que tem Atos? Porque naquela época era chamado de templo ainda, mas na verdade aqui é o prédio da igreja, não é templo. O templo somos nós somos o templo do Espírito Santo. Quando nós saímos daqui, o Espírito Santo não fica aqui não. A Bíblia diz que Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas, em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós. Então, quando estamos reunidos aqui, se torna a casa de Deus, porque Deus habita em nós. Mas quando a gente sai, esse prédio não é a casa de Deus.
Mas muito crente pensa isso. Por que né, os nossos amigos aí, eles passam em frente ao prédio da igreja? Sinal da cruz. Porque eles acham que aquele prédio é santo. Aqui é um local consagrado. O que é consagrado? Separado para cultuar. Né? Nós não vamos fazer uma coisa ilícita aqui, usar esse prédio para outra coisa. Mas aqui, ele não tem que ser reverenciado, o prédio da igreja. Não, quando nós temos essa ideia que eu sou crente no prédio, quando eu estou lá fora, eu esqueço que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo, represento a igreja de Cristo e expresso o Senhor onde eu estiver. Então, o lema da igreja primitiva é: vá e faça discípulos. Na igreja moderna, o lema é: venha crescer conosco, né? Então nós temos que chamar lá fora para depois nós podermos fazermos discípulos. O modelo de igreja tradicional, que se limita a programas e cultos no prédio, não é o modelo que Jesus edificou. A igreja convencional sempre tem um programa diferente, um pregador diferente, tem que trazer um atrativo, uma banda, um negócio assim. Na igreja em célula não pode? Pode trazer um cantor, de vez em quando a gente traz o Márcio, traz alguém, né, para louvar o Senhor, mas não é para atrair as pessoas. Porque nós somos atraídos pela presença de Deus. A igreja não dá conta de competir com o mundo com programações. Porque o mundo faz uma hoje, faz outra amanhã, uma festa. A igreja agora vai entrar nessa. Nós vamos competir com o mundo, nós sempre vamos perder. A nosso ideal é pregar o evangelho, a presença de Deus entre nós. Não estamos aqui para fazer programações. Eu sempre costumo dizer, perdoe a expressão, igreja não é circo, onde nós vamos para entreter. Não é lugar de entretenimento. Tem muita igreja que está fazendo programações para entreter os crentes, né? Para animar os crentes. Não, o crente tem que estar animado na presença do Senhor. Não tem que ter programação A ou B para animar crente, não. Crente tem que ser cheio da vida de Deus. Então não pode ter programação, pastor? Pode, com o objetivo sempre de ganhar pessoas, de edificar a igreja. Não somente para ter. Não pode ter uma festa? Pode ter. Estou com vontade de fazer uma festa para nós, que esse povo está gostando de ir nas festas aí. Então vamos fazer uma festa de crente. Nós vamos fazer em nome de Jesus, né? Amém? Uma festa de crente. Pode ir na festa, com propósito de comunhão, de ser abençoado. Mas nós não vamos viver fazendo festa, né, irmãos? Tinha um irmão na igreja que eu pastoreava e falava, de vez em quando levava a igreja numa piscina, comia churrasco, passava um dia lá. Ele conversava carioca, apesar de morar em Una, ele falava assim: pastor, o meu filho fica tão feliz quando a gente vai na piscina. Aí, toda vez ele falava: tem que ter mais piscina, pastor. E eu quase falava assim: irmãos, vamos abrir esse batistério, vamos fazer uma piscina, vamos cultuar dentro da piscina, que o menino só ia na piscina, mas ele nunca vinha no culto, irmãos, né? Então assim, tem o lugar da programação, mas nós não conseguimos viver de programações, não é verdade? Esse irmão também falava assim: pastor, eu estou sentindo no coração da gente, desse jeito, da gente abençoar um irmão, camarada cheio do dinheiro, irmãos, mas ele nunca sentia no coração dele tirar nem 10 reais do bolso, era sempre do caixa da igreja que ele sentia no coração. Mas é o jeito dele, deixa para lá, né? Então, se nós queremos ter os mesmos resultados da igreja primitiva, nós precisamos praticar o mesmo modelo, né? A igreja, nós também somos uma igreja em célula, porque a igreja precisa ser uma família. Nós vivemos num mundo carente de aceitação. Então quando a pessoa vai na célula, ele é bem recebido, ele é amado, isso faz toda a diferença. E nós precisamos estar atentos, os novos que estão no nosso meio, né? Abraçar eles, para eles se sentirem acolhidos, sentir um peixe dentro d'água, não um peixe fora d'água. Então a igreja, ela é esta família também. Jesus disse: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor um aos outros. Então a igreja, ela precisa ser grande e pequena ao mesmo tempo. Ela vai ser grande no alcance aos perdidos, mas pequena, simples, com um grupo pequeno, onde você tem afinidade com as pessoas, onde você pode ser cuidado, pode cuidar, pode conhecer a realidade de cada uma. E só através das células nós podemos viver isso, né? E a igreja, nós somos uma igreja em célula porque nós queremos multiplicar discípulos de Jesus. A igreja limitada às 4 paredes, a igreja convencional, ela não consegue alcançar esta geração antes que ela se perca. Uma pesquisa já antiga, 2022, revela que existem 7 milhões de igrejas cristãs no mundo. Dessas, 1 milhão são seitas.
4 milhões estão estagnados há mais de 20 anos. Apenas 1 milhão estão realmente crescendo, ou seja, apenas 1 em cada 7 igrejas estão alcançando vidas para Jesus. Isso é um dado muito forte. Eu colhi de um dos congressos que eu fui. Se as demais igrejas, a cada 7, 1 está alcançando, as demais 6 não estão. Se elas não começarem a ser frutíferas e atentar para a grande comissão, o que vai acontecer? Nós vamos perder essa geração. Uma geração vai para o inferno, que Deus nos livre disso. Então nós precisamos ser uma igreja que multiplica. E aí, irmãos, às vezes a gente não entende o propósito da célula multiplicar. A célula, quando a célula multiplica, ela está cumprindo o propósito de Deus, de espalhar. É mais uma casa que será atingida. Se eu estou com uma célula com 15, 20 pessoas, você acha que eu vou ter muito estímulo para convidar alguém? Se não for alguém, quase nem é notado. E se for mais alguém, vai até faltar cadeira. Mas se a sua célula tem 12, você multiplicou, ficou 6 em cada célula. Então você tem muito espaço para convidar até chegar a 12 ou 15 que seja, ou 10. E aí se 2 faltou de uma reunião, só ficou 4 naquela reunião. A pressão vai te levar a orar mais, a buscar mais. Então a multiplicação, cada multiplicação é sinal que o reino de Deus está avançando. Vou falar mais um pouquinho sobre isso rapidamente. Mas na igreja tradicional, servir a Deus é participar de alguma atividade no templo. Apenas alguns mais capacitados servem, os que pregam, os que cantam, que tocam e que ensinam. Mas a igreja em células é uma arma de guerra leve, ágil e veloz, capaz de alcançar essa e a próxima geração para Cristo a tempo. Por isso nós queremos células, nós queremos multiplicar uma célula. Passa aí para mim o próximo, eu acho. O poder da multiplicação. Se uma igreja, presta atenção, tem células com 5 pessoas cada, e cada célula ganha apenas 1 pessoa por ano, essa igreja dobra em 5 anos. Irmãos, a conta é tão simples. É claro que não vou falar que é fácil, porque nós dependemos do poder de Deus para ganhar pessoas. Mas por que não multiplica? É porque a gente perde esse foco. Nós gostamos da comunhão, do lanche, que tudo é bom mesmo na célula, e esquecemos desse foco. Mas imaginemos que todos não ganhem, e se 40% das células se multiplicarem anualmente, a igreja dobra a cada 2 anos. Então quando a gente vai fazer treinamento para a igreja em célula, a gente vê esses números e a gente fica doido, porque o nosso desejo é crescer. Só que quando chega na prática, às vezes as coisas não acontecem. Mas nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos entender que a multiplicação da célula é cumprir esse propósito de Deus. Olha, o inferno cheio significa o céu vazio, mas o céu cheio significa o inferno vazio. Olha, não estamos falando apenas de números. A gente que é pastor sempre é criticado. Pastor só quer número. Não estou falando que alguém falou isso aqui não, eu falo no geral, não é da igreja aqui. Pastor só pensa em número e quer mostrar para os outros que a igreja é grande. Não, pensa em números não, pensamos em pessoas. Essa igreja só fala de crescer, de multiplicar, esse povo está querendo aparecer. Não, nós queremos salvos e discípulos. Nós já falamos da nossa visão, não só convertidos, mas discípulos do Senhor. Cada número é uma alma, cada vida alcançada é uma vitória sobre as trevas. É sinal que o diabo perdeu. Então é por isso que nós multiplicamos células, irmãos. Eu sei que na hora de multiplicar a gente fica triste, porque a gente é apegado às pessoas, mas não é hora de ficar triste. É hora de celebrar o Senhor. A multiplicação é de Deus. Deus quer tirar pessoas das mãos do inimigo e trazê-las para Cristo, e Ele fará isso através de cada membro do seu corpo. Ele diz: ide fazer discípulos. Para alcançar essa e a próxima geração, precisamos multiplicar células, precisamos multiplicar líderes. Você tem que se dispor a liderar, porque se não tiver líder, a célula pode ter 30 pessoas, se não tiver líder, ela não pode multiplicar. Líderes comprometidos, cheios da vida de Deus, cheios da visão, e líderes que querem mesmo, irmãos. Nós não queremos ninguém que não quer aqui não. Eu estou fazendo isso, mas não estou querendo. Larga. É melhor largar do que fazer mal feito. Tem que ser com comprometimento, porque o reino é de Deus, não é do pastor, não é da primeira igreja batista, é para o Senhor que nós estamos fazendo.
Está pesado demais? Precisa de ajuda? Pede. Mas precisamos ser comprometidos com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Graças a Deus nós temos líderes abençoados nessa igreja. Desde quando cheguei a gente vê pessoas comprometidas, mas é assim mesmo. E todos aqueles que vierem terão que seguir esse padrão de comprometimento. E talvez a última parte que eu fale hoje com você, como essa visão de tudo que nós falamos se torna prática dentro da célula. Agora é a reunião da célula. Tudo que eu te falei agora é fora. É a comunhão, acontece lá, mas é a visão de alcançar, de ganhar, de multiplicar. Como que acontece? Agora eu quero falar da prática da célula. Mas eu quero te dizer, a célula não se resume no dia do encontro. Não pode ser só isso. Tem que fazer o quê, pastor? Tem que estar orando. Você tem que ter desafiado no encontro interior os seus liderados para que eles possam orar, convidar alguém, chamar alguém, visitar alguém se for preciso, cuidar de alguém. Agora, só no dia da célula, se a gente viver de encontro em encontro, não vai funcionar como precisa. Eu sei que é um desafio fazer isso para todos nós, porque todos nós somos atarefados. Mas eu vou falar de cada parte, eu vou chegar nessa parte também. Então precisamos sair da teoria e entrar na prática. Olha, a reunião da célula deve ser marcada por uma forte manifestação da presença de Deus. Isso aqui é chave. O ponto central da reunião é que todos participem. Acabou. É que todos participem e compartilhem. Mas antes disso, tem que ser uma reunião cheia da vida de Deus, irmãos. É preciso que a gente tenha orado, que a gente tenha buscado o Senhor, né? Não só o líder, mas toda a célula. O Senhor abençoa aquela célula. Tem que ser um encontro assim, que na hora que a gente encontra, é igual a pólvora e o fogo. Quando encontra, né, as coisas fluem. Tem semana, obrigado, que talvez não vai ser da mesma forma, mas a presença de Deus não pode faltar, irmãos, porque é ela que vai fazer diferença. E aí, o nosso objetivo é que ali todos participem, compartilhem, falem, né, ou que, né, façam alguma coisa, que esteja inserido ali na célula. Então nós precisamos, e para isso a gente tem algumas partes da célula. A primeira delas é o quebra-gelo. Agora eu vou imaginar que vocês são a minha célula, e eu sou o líder da célula, ou eu estou responsável de fazer o quebra-gelo hoje. Então vou fazer o quebra-gelo, eu quero ver quem vai me responder primeiro. Qual foi o dia mais triste da sua vida? Tá. Quando seu pai morreu, a maioria que está falando. Vocês acham que esse é um quebra-gelo bom para começar a célula? Agora vou perguntar o outro. Qual foi o pecado mais terrível que você já cometeu? Fala para nós, Cristiano. Fala aí, Danilo. Guilherme. Alguém vai falar, irmãos? Dificilmente. Aí eu vou perguntar um que aconteceu numa célula que eu estava fazendo parte, visitando lá em Una. Qual perseguidor de Jesus você quer ser? Verdade, não é mentira não. Aí o irmão falou, eu falei assim, como é que é? Ele era o líder da célula. Aí, o perseguidor de Jesus, pastor? Eu falei, nenhum. Não, mas você não quer ser nenhum? Aí eu falei, eu não estou entendendo, irmãos. Aí depois eu fui decifrar, era seguidor. Qual seguidor? Mas era o perseguidor. Entendeu? Só dei um exemplo para vocês, que o quebra-gelo é um momento importante. Às vezes a gente, o quebra-gelo, negócio simples na célula. É básico mesmo, mas é importante. Imagine, você teve um dia difícil, né? Um dia cansativo, preocupado, aí você chega na célula, aí é perguntado para você, né? Qual foi seu maior pecado que você cometeu? Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar, gente? Já estão me acusando aqui. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque o quebra-gelo nunca é para constranger, nem para ameaçar. Mas se tiver um visitante, você fala assim, olha, o quebra-gelo é uma pergunta que a gente faz sempre para iniciar a célula, então você quer responder? A gente sempre procura envolver todos, mas a gente nunca obriga, você deixa as pessoas à vontade. Mas é muito diferente, por exemplo, se eu perguntar assim, como foi sua semana? Aí você vai falar se é ruim ou boa, né? Tranquilo, todo mundo falar, né?
Qual foi o dia mais feliz na sua vida? Você pode estar até para baixo, não é verdade? Mas você já começa a lembrar daquele dia feliz, né? Aí você já fica alegre. Qual a comida que você comeu que você mais gostou? Aí você aquele churrasco, né? Bem caprichado. Então assim, tá vendo que tem perguntas que levantam o clima, que leva a pessoa. Então quebra-gelo, ele tem esse intuito, né? Pode ser algo engraçado também, mas não constrangedor, entendeu? Pode ser uma dinâmica. Lá a gente fazia muito sim, uma dinâmica da vassoura, né? Qual que você quer varrer para longe? A pessoa cai em pé, varria, né? Tristeza, doença, não sei o quê, o rodo, o que você quer chamar para pé? Então assim, só para ilustrar para os irmãos que a intenção do quebra-gelo é essa, quebrar o gelo mesmo, para a pessoa chegar ali, ele já vê que aquele clima é um clima bom de se falar. Nós ainda fazemos errado ainda, porque a gente, assim, irmãos, agora vamos começar a célula, vamos fazer o quebra-gelo. A célula nem deveria ser assim. Imagine que nós estamos aqui na nossa célula, conversando, né? E de repente, sentou todo mundo, acalmou um pouquinho, você lança pergunta, assim, eu já vi células aqui que faz isso, do nada assim, quando a pessoa percebe, ele já entrou o pessoal do almoço aí, se quiser ficar mais um bocadinho, ainda vai demorar ainda. Ele já entrou no clima ali, sem perceber que ele está respondendo, não é verdade? Quando você fala assim, agora eu vou te fazer uma pergunta, a pessoa já fica assim, meu Deus, o que eles vão falar? Né? Então assim, você pode já falar assim, irmão, como é que foi essa semana hoje? Quando você viu, você está no quebra-gelo, entendeu? Aí tem uma outra parte que é muito importante, que é o momento do louvor. Aí nós vamos agora fazer um momento do louvor na célula. Então, muitas vezes, irmãos, a gente vai lá, um olho para o outro. Aí põe aquela música, Ramon, aquela que você escolheu aí para nós. A última que você escolheu aí. Aí o Ramon não consegue, irmãos, a caixinha de som não funciona de jeito nenhum e o negócio fica... Acontece, não acontece? A gente sabe que acontece. Mas uma dica para vocês, só dá uma pausazinha. Quando a gente, por exemplo, testa antes, né? Vê se está no ponto a música. Aí começa o YouTube lá, o Mercado Livre, não sei o que, né? Entendeu? Acontece, mas quebra um pouco o clima do louvor, não é verdade? E pode acontecer, mas assim, porque ali é louvor mesmo, não é igual aqui na igreja, que tem todos os instrumentos, uma equipe, mas é para louvar. Então põe aí, agora vocês vão louvar comigo, vocês são a minha célula, entendeu? Quero ver todo mundo cantando. No Deus que se fez homem, padeceu numa cruz, nome sobre todo nome. Aumenta, Jesus. Se não fosse por tua graça. Quem aqui conhece? Gente, mas vocês não conhecem? Mas eu gosto tanto desse louvor. Mas vocês estão rindo de que eu gosto muito, vocês não vão cantar comigo? Só que eu também não sei não, sabe? Mas eu vou aprender agora. Passa aí, Ramon, nós vamos aprender. Irresistível graça que quebrou meu coração, me moeu. Foi legal esse período de louvor, não foi? Cumpri, pois é graça. Fica todo mundo com cara de tacho, irmãos. E nem quem escolheu conhece, fica quadrado. E quando eu estou, eu fico roxo de vergonha. Agora nós vamos louvar o Senhor mesmo, entendeu? Então assim, nós vamos louvar o Senhor, irmãos. Não, então adore o Senhor nesse momento, né? Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida, né? Deixa ele falar com você, né? Adore Ele, aí a música vai e solta, se é você ou quem. Agora vocês vão cantar comigo. Só tu és o Deus. Ó Senhor, nós te louvamos. Só tu és o Deus eterno. Sobre todo. Não posso cantar ainda não, irmãos. Canta aí comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
Esse ficou bonito, não ficou? É Senhor. Mas pastor, esse louvor grande todo mundo conhece, nós estamos cansados de cantar. Canta o que todo mundo conhece, mas não canta aquele que o Ramon escolheu para nós lá. Entendeu? Por quê? Não vai fluir, vai matar o momento do louvor, irmãos. Então assim, tem acontecido isso muito nas nossas células. Então, é só uma dica, eu estou aqui para a gente equilibrar e fazer aquilo que vai cada vez edificar mais. O período de louvor é período de adoração, é de louvar. Agora, se é um louvor que não é tão conhecido, mas tem pelo menos a grande maioria conhece, é importante. Por exemplo, eu já fui em algumas celas aqui na igreja, pode baixar. Algumas celas aqui na igreja, elas distribuem, tem ali um livretinho, né, com as cópias. É bom, que às vezes a pessoa ele não tem segurança na letra, mas ele canta. Hoje está muito fácil de você colocar a letra do louvor que vai ser cantado também no grupo da célula. Todo mundo pode acessar o celular e ver. Mas se for um louvor como esse grande ou outros bem conhecidos, nem precisa, a maioria sabe, tirando o visitante. Então, o momento do louvor é para adoração. Aí eu cheguei na cela mal, mas eu louvei o Senhor, o Espírito Santo ministrou na minha vida. Então quem está conduzindo esse momento, ele precisa de orar. Se você foi escalado para escolher os louvores, ore antes, peça que o Espírito Santo fale o seu coração, né? E não esqueça disso, tem que ser louvor que todo mundo conheça. Porque não tem nada pior que chegar numa célula e ninguém canta, porque não conhece louvor nem quem escolheu. Porque quem escolheu, se ninguém cantar, vai ficar com vergonha de cantar sozinho, entendeu? Então isso é muito importante, porque imagine você ter um visitante, passou um louvor, ninguém cantou, e assim, esse povo fica só meditando, né? Deve ser budista, né? Só medita na hora da letra. Então é uma orientação que a gente precisa de fazer, se possível forneça as letras para as pessoas. E aproveite o momento do louvor para expressar a vida de Deus. Uma dica que eu vi na célula da Lisa e da Aurelena, que eu sempre esqueço o nome das células, Ágape, mas eu misturo de vocês Ágape com Adonai, né? Que é da Gênesis, mistura os nomes. Mas assim, elas fizeram algo interessante. Antes do louvor, já faz o momento da oferta. Porque aí quando louva, já entrega, não fica cortando o louvor no meio. Eu achei legal. É uma dica, se quiserem fazer, né? Faz ali, lê o texto e já deixa lá a caixinha para recolher ofertas. E aí louva 1 ou 2 louvor, porque dentro daquele momento não precisa de parar. Canta um, para fazer a oferta, porque senão fica picotado. Sempre que a gente louva um e já emenda o outro, o louvor vai naquela levada. Tem que ser um momento de adoração na célula, entendeu? Não é só cantar uma música, cantar é diferente de louvar e adorar. As ofertas. Então, irmãos, as ofertas é muito importante na célula. Talvez vocês não tinham esse costume, lá a gente sempre teve, a maioria das células tem. É um momento da gente ensinar as pessoas. Mais do que arrecadar um recurso, é ensinar. A célula é um lugar de treinamento de todas as partes. Então, como líder, se a gente vai ensinar, a gente também precisa de ofertar, porque às vezes a gente não oferta. Então, como é que você vai ensinar os outros? Nem que seja a oferta que você puder no dia, não sei quanto, ou você não tem nada, você não vai ofertar. Não fique constrangido de fazer o momento de oferta. Geralmente alguém da célula fala assim, não vamos fazer porque tem muito visitante. O visitante é o que mais gosta de contribuir, irmãos. O momento da oferta não espanta ninguém da célula, não. A pessoa, se ele vai vir para a igreja, tem que ver que isso faz parte da nossa vida com Deus. Ofertar o Senhor é privilégio. Nosso Deus é rico, Ele não precisa de nada. Mas quando nós o ofertamos para a obra de Deus, Ele vai te recompensar, Ele vai te abençoar. Eu não tenho constrangimento nenhum de falar de dízimo, de oferta, porque a minha intenção não é tirar dinheiro de ninguém. A minha intenção é que o princípio bíblico da semeadura e da colheita se manifeste na sua vida, que você seja edificado. Todo ofertante dizimista prospera. É a maneira que Deus deixou para nós prosperarmos. Você não precisa de fazer apelo, apertar ninguém, mas você fazer, irmãos, esse texto diz isso. Agora é o nosso momento de adorar o Senhor com as ofertas. Você acha que ofertar não é adorar o Senhor, não? É só cantar? Não, o louvor é uma parte da adoração, a oferta também. Então não deixe de fazer o momento da oferta na cela. Tem muito visitante, não importa. Mas a casa que eu fui, o pessoal é muito pobre.
Irmãos, às vezes a pessoa é igual a viúva pobre, ele tem uma moedinha ali e ele tem prazer de ofertar. A questão é essa: quando a gente não faz esse momento, a gente está tirando o privilégio das pessoas. Quantas pessoas, quando a gente pede, às vezes, um alimento para a cesta básica, nas igrejas que eu pastoreei, eu sabia de gente que precisava de uma cesta, mas eles iam lá, nem que fosse com meia sacola de álcool, mas eles levavam, porque eles queriam ser contados. A minha vontade era falar: não precisa, irmão, nós vamos dar a cesta para você. Mas a pessoa sentia bem. Eu não posso dar R$1.000, R$1 milhão, mas eu posso dar R$1 hoje, 50 centavos, né? Deus não olha a quantidade, Ele olha o coração, irmãos. Então não deixe de fazer, esse momento é importante. E se depois nós estamos direcionando as ofertas agora, eu vou aproveitar, eu ia falar no grupo, já que estamos aqui os líderes, a célula, os irmãos da célula. Nós vamos estipular todo o primeiro domingo de cada mês para vocês passar a oferta da célula para o irmão Fábio, né? Por quê? Às vezes um passa hoje, outro passa amanhã e vai ficar perdido para controlar isso. Então você junta lá com o seu tesoureiro da célula, no primeiro domingo, esqueci no primeiro, no segundo, é só para ter uma data, uma vez por mês vocês vão passar para ele a oferta da célula, ou se vai mandar para o Pix da poupança, pode pegar com ele, já está funcionando. Então vamos fazer assim para ficar melhor o controle financeiro, que ele presta conta lá no grupo, tudo direitinho. Então a oferta é um momento da gente poder honrar o Senhor também. Então faça, né, sempre com zelo, com cuidado. Se você foi escolhido, irmãos, na célula para fazer esse momento, você escolha um texto, porque você está sendo treinado na célula. Depois você vai fazer aqui num dia de culto, né? Você vai ser treinado na palavra. A célula é um lugar de treinamento. E por último, penúltimo, da prática da célula, já estamos encerrando, eu quero falar da edificação, né? Esse é o momento onde nós compartilhamos a palavra. Sempre a palavra é a palavra que foi pregada no domingo à noite. Pode ser domingo de manhã, pode, dificilmente a gente faz, mas pode ser, se algum dia o Senhor direcionar. Então esse é um momento da gente compartilhar. Quem estiver fazendo esse momento, ou que seja líder, ou que seja alguém que o líder escolheu, não é ali para você mostrar autoconhecimento, eu sou um pregador. A pregação é domingo à noite. O objetivo ali é que as pessoas ouçam mais uma vez, compreendam a mensagem. E um dos objetivos que às vezes a gente não foca muito é que o que essa mensagem fala comigo, o que ela transforma na minha vida. A célula nos leva a uma atitude prática. Semana passada nós começamos a falar sobre as 5 ofertas de Levítico, que aponta para a cruz. E a primeira oferta eu só falei daquela do holocausto. Então no final da célula, a gente tem que falar aquela perguntinha, o que mais falou no seu coração? Para que essa perguntinha? Olha, o que mais falou no meu coração, nesta palavra, é que Jesus viveu uma vida dedicada a Deus. Ele não só morreu em oferta ao Senhor, ele não só se entregou para a morte, mas ele se entregou a vida toda. Isso falou meu coração, né? Como que eu vou aplicar isso agora na minha vida? Eu também, eu preciso cada dia viver uma vida ofertada ao Senhor. Se Jesus dedicou toda a vida dele para Jesus, todo o tempo, eu também quero dedicar, eu preciso dedicar mais. É isso que eu aprendi e é isso que eu vou viver. É para isso que tem aquela perguntinha. Aí mais na hora da célula, eu não entendi nada dessa palavra não, e não gostei muito, não estou entendendo nada. Não é para falar isso. Se você não entendeu, você pergunta, pastor, você pergunta ao seu líder no particular. Aí chega na hora da célula, nós estamos falando da oferta, né, que Jesus se ofertou. Aí o camarada entra com um assunto que não tem nada a ver. Irmãos, às vezes criticando o irmão, criticando a igreja, alguma coisa, não pode, querendo falar o que ele pensa. Não é para a gente falar o que a gente quer, não, irmãos, é para a gente falar dentro do assunto. Pastor, mas eu tenho um testemunho para contar dessa semana. Aí você pode contar. E se você tem testemunho, você deve falar com o seu líder primeiro. Cristiano, você é meu líder. Essa semana eu orei, e aí, rapaz, Deus me deu uma bênção. Eu posso compartilhar na célula, Cristiano? O Cristiano já vai saber? Pode, entendeu? Para não correr o risco, desculpa que eu vou falar aqui, mas não acontecer igual eu vi numa célula uma vez. O camarada foi contar um testemunho. E aí ele falou aqui, pastor,
que eles direcionam mais para o pastor, se o pastor estiver na célula. Rapaz, eu estava com a coceira no ânus essa semana. Fica legal falar isso em público. Eu estou falando só porque eu estou ensinando, tá? Me perdoe, não gosto de falar esse palavrão, apesar que todo mundo tem, né? Aí eu falei assim, eu já fiquei todo quadrado, rapaz. E ele repetiu o nome de novo, mas estava coçando muito mesmo, e repetiu o nome do lugar. Mas aí eu pedi a Deus, Deus me lembrou da pomadinha, eu passei aqui, ó, beleza? Não é mentira, é verdade. E estava dentro da casa dele, a filha dele, eu sabia de fiava a cara, gente. Mata a cela, não mata, irmãos? É um tipo de testemunho que se ele fala antes, eu falar, irmãos, não conta não, né? Ainda mais especificar o local, né? Fala só que você está com a coceira, com a região do corpo. Então assim, por isso que às vezes a gente pede para falar, mas se na hora lá você lembrou, olha, essa semana, olha, eu estava falando do evangelho para a pessoa, mas a pessoa, aconteceu isso, você pode falar, não tem nada a ver com a mensagem, mas edificou. Ou assim, você está muito triste, então você espera o final do compartilhar, fala assim, olha irmãos, eu queria que vocês orassem para mim, estou passando uma dificuldade muito grande, não tem problema. Mas não, aí a gente fala uma coisa totalmente contrária. Então você líder, você, mesmo que você não esteja fazendo o momento da edificação, você tem que tentar cortar, trazer o assunto. Irmão, vamos voltar aqui para o assunto, né? Vamos voltar aqui, depois a gente conversa sobre, rapaz, o Brasil foi eliminado da Copa, e começa aquele negócio da Copa. Você viu o que aconteceu lá na cidade? Mataram fulano, não sei o quê. Irmãos, aí falou, você tem que falar, irmãos, então vamos voltar aqui. Eu já fui constrangido em célula aqui por causa da pessoa falar o que queria na hora errada. Um dia, muito tempo, coitada da Lisa e da Aureliana, elas sempre dão um azar. Eu fui na célula delas e um abençoado que era membro dessa igreja falou assim, a Lili ia fazer o momento de edificação e eu tinha pregado. Ele falou assim, mandem fazer porque eu não entendo nada que ele prega mesmo. Na minha cara, foi legal a célula, não foi? Na hora de começar a célula, na hora de começar a edificação. Então assim, é claro que você é líder, elas não podiam amarrar a boca de ninguém, né? Mas é só assim, eu estou falando aqui com quem é líder e quem faz parte da célula, que esse tipo de coisa não é para a célula. Você está aborrecido com o seu líder, está aborrecido com alguém, não é para você chegar na célula e despejar. Se você está precisando de ajuda, então você, né, vai procurar no particular, no privado e vai falar, né? Outra coisa, aí lá na célula foi um visitante, você não sabe de que religião que ele é, mas imagina que ele é católico. Aí você começa a meter o pau no santo, porque não sei o que não pode idolatrar, nós sabemos que não pode, irmãos. Ele vai voltar? Dificilmente. Até para pregar a gente tem que ter sabedoria. Fala do que Jesus fez, do amor de Deus, né? Que Jesus quer salvar, que ama a todos, que tem que entregar a vida de Jesus, mas não toca no assunto do bendito do santo dele, né? Porque essa cachaçada que esse povo vive, o cara bebe e não volta, ele se sente confrontado. Então a gente tem que ter cuidado até para falar. Geralmente tem tido mais os irmãos mesmo, mas mesmo com os irmãos, rapaz, irmão, vocês sabem o que está acontecendo na vida do fulano? Aqui vão orar para ele. O negócio está feio na casa dele. Isso não é tipo de conversa que a gente tem que ter na célula. Tinha um irmão na igreja que eu me converti, ele era muito assim, culto de oração, todo mundo fazia os pedidos, né? Assim, vão orar para a família do fulano, que as filhas dele doidou a cabeça, irmãos. Era desse jeito, entendeu? Ele estava orando ou fazendo uma fofoca, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Graças a Deus não tem acontecido entre nós, tá, irmãos? Eu estou ensinando porque a gente pode acontecer, chegar alguém no nosso meio que não entende. Então você vai zelar pelo ambiente da célula, né? Então quem conduz o momento da edificação é um facilitador. Tem gente que pensa assim, se eu não falar bastante na célula não vai ser boa. Não, irmãos, você que está fazendo o momento de edificação que deve falar menos. Primeiro você leva as pessoas a falarem. Se eles não falarem, você fala, ou depois que eles falarem, você faz um fechamento. Mas tem célula que é igual debate político, tem a tréplica, a réplica da tréplica, e vai ali aquele negócio. Tem que ter horário para começar a célula e encerrar, irmãos. Marca 7h30, começa 8, daí a pouco começa 8h10, 8h15, 8h20, 8h30, daí a pouco começa na hora de encerrar. Não é possível que uma vez na semana a gente não pode se programar para chegar no horário. E eu acho que a célula não pode passar
de 1h15, no máximo. Eu creio que 1 hora dá para fazer, a não ser que sua célula é muito grande, mas aí vai até 1h15. O momento do quebra-gelo, o louvor, a oferta, a edificação, encerrar. Aí a parte do lanche, quem quiser ficar mais, estica, mas quem estiver trabalhando no outro dia cedo, gosta de dormir cedo, pode ir embora, porque senão vai ficando cansativo, os próprios membros vão desanimando, entendeu? Então, tudo que a gente marca tem que ter horário. Imagine, se eu começar aqui todo culto atrasar, é para terminar 9, termina 9h30, daí a pouco, o dia que você tiver com pressa, você fala, eu não vou não, porque o pastor não termina no horário, entendeu? Então, todas essas coisas precisam ser observadas e tentar levar as pessoas a falarem, né? Aquela pergunta, por exemplo, eu vejo que acontece muito nas células, acontece muito às vezes nas células. O povo já falou, às vezes monopolizou a célula, falou muito o tempo todo. Aí chega no final, alguém fala assim, essa pergunta que mais falou no coração, nem precisa, todo mundo já falou. Irmãos, aí o que é na nossa cabeça? Olha, eles já falaram o que era para falar, não precisa mais ninguém falar. Mas talvez o Cristiano falou, mas a Diana não falou. Diana, o que falou o seu coração? Mesmo que ela fale igual do Cristiano, aí eu falo, o que o Cristiano falou? Mas às vezes o igual, a mesma lição, mas na linguagem de cada um é diferente, a menos que a pessoa não queira, né? Então assim, sempre dê oportunidade. Agora também, irmão, se a célula já esticou muito, está passando do horário, se o povo já interagiu bem, então você parte para outra parte, encerra, não precisa ficar esticando linguiça. A gente tem que ter sensibilidade. Eu não sou pastor, às vezes eu escalei alguém, ele está esticando, você como líder, senta perto dele e fala assim, irmão, eu acho que está bom, né? Então vamos encerrar por aqui, depois que o fulano falar, então a gente vai passar para a próxima parte, com sabedoria e amor, para que a gente possa conduzir de uma forma agradável. A pessoa tem que ir na célula e falar assim, nossa, quando vai ser a outra? Mas não sair da célula e falar assim, eu não aguentava mais essa célula, meu Deus, não vi a hora de acabar. É ruim isso, né? Em vez de perguntar, estou lá na frente, simplesmente, você acha importante orar? Todo mundo vai falar que sim. Podemos perguntar, como a oração tem influenciado suas decisões? Que aí você leva para a prática. O eu achar importante orar é uma coisa, agora como ela tem influenciado? Olha, tem influenciado, eu sempre oro, ou às vezes eu decido não oro, depois que eu erro eu resolvo orar, então eu vou falar de mim. Em vez de perguntar, você confia em Deus? Podemos perguntar, em qual área da sua vida você precisa mais aprender a confiar em Deus? Porque confiar em Deus é genérico, né? Não, confio. Agora, em qual área? Nessa área eu preciso melhorar. Então você vai levar a pessoa, porque a célula leva para a prática. O que eu preciso melhorar? Praticar. Então, a pergunta aberta, olha, ajuda a palavra a sair da cabeça e chegar no coração. O líder precisa cuidar do ambiente. Ninguém deve dominar toda a conversa, mas também nem deve ficar sempre calado, entendeu? Então por que eu estou falando isso? Os líderes já sabem disso, no treinamento eles já ouviram, mas é para nós que quem não lidera, que está na célula, para entender como funciona, talvez ninguém nunca te explicou. Uma vez meu pai foi numa célula lá em Batiba, na cidade vizinha. Aí depois ele falou comigo, nossa, mas eu expliquei tudo que ele estava ensinando lá, e naquela passagem do Gideão, que os soldados beberam água com a mão, acho que ele fez até os gestos, ele tomou conta da célula, não deixou ninguém falar, ele acha que fez uma coisa boa, entendeu? Não foi bom, porque um só falou e os outros não falaram nada, não era para ele pregar sozinho, entendeu? Era para ele falar o que falou no coração dele. Geralmente quando a gente fala o que falou para a gente não fala mais do que 1 minuto, 2. Agora quando você quer pregar para os outros, porque nós, né, como igreja precisamos ser assim, porque o crente tem que ser assim, não é o crente não, é você. Deixa o crente para lá. O que você precisa ser? Mas geralmente a gente quer falar dos outros, aleatoriamente, entendeu? A parte da oração. Então, após o momento da edificação, nós vamos ter oração. Ali você vai perguntar, olha, vocês são minha célula. Alguém tem algum pedido, irmãos? Tem, o Evandro tem um pedido, o Carlos tem outro pedido, o Fábio tem outro pedido. Então, vão orando aqui para os pedidos. Eu oro para minha mãe, para minha avó, não sei o que tal. Então agora, irmãos, vamos orar para os pedidos? Odete, você pode orar para os pedidos, né? Aí às vezes a gente pensa assim, mas foi 10 pedidos, como é que a Odete vai lembrar de todos? O Senhor já ouviu, irmãos, o pedido é para o Senhor, não é para a gente não.
Então a gente vai orar e vai colocar aqueles pedidos diante do Senhor. Pronto. Aqui tem um costume assim: Cristiano, ora para o pedido fulano. Fabiana, ora para o pedido ciclano. Fulano, ora para o pedido da Martinha. Aí vai dar 10 orações na célula. Aí depois que já pediu, algum lembra: fulano, ora para o fulano de novo. Não é que eu não quero que ore, irmãos. Se for para orar 10 orações na célula, então marca uma célula de oração, porque aí vai esticando a corda, e o negócio vai esticando. Não, orou para os pedidos, agora, irmãos, nós vamos orar para a célula. Essa oração não pode faltar. Agora, fulano, Martinho, ora aí para a multiplicação da célula, né? Ora para que, né, nós alcançamos o alvo. Ore para que mais não crentes venham para a célula. Ore para aqueles que faltaram da célula. É para a célula, beleza, acabou. Quer incluir também oração para a igreja, para os alvos da igreja? Ora e pronto, não precisa mais que isso. Mas hoje o Danilo está muito mal. Ele abriu o coração, o negócio aconteceu, uma coisa ruim com ele. Então, Danilo, vem cá, nós vamos orar tudo por você. É diferente, irmãos, não é todo dia. Aí nós fazemos a terceira oração. Vamos abraçar o Danilo aqui, irmãos, vamos orar por ele. É isso que a célula precisa, entendeu? A gente precisa ter discernimento do Espírito Santo. Agora, de vez em quando, você pode marcar uma célula só de oração. Aí vocês vão gastar 1 hora só orando, né? Porque quando a gente estica muito os outros momentos, um momento perde. Por exemplo, quando chega no horário dos avisos, e o desafio geralmente faz correndo e atropelado. Isso aqui, 80% das células que eu vou faz assim. E aqui vai a palavra para os líderes. E para você, que às vezes o líder pede para você fazer esse momento, esse é o momento de influenciar a sua célula. O líder deve fazer os avisos. Porque é o momento de você falar assim: olha, irmãos, nós estamos com um curso de maturidade. Semana que vem, domingo, retorna, né? Essa semana tem Manhã da Visão. Então domingo que vem, todo mundo aqui. Não, eu espero você lá, eu quero ver minha célula lá. Irmãos, essa semana você ora por alguém, aproxima de alguém, convida alguém para outra célula, esteja em oração. O irmão João, ele não veio na célula essa semana, entra em contato com ele, manda uma mensagem. Eu até vi na célula dos jovens sexta-feira, eles fizeram assim: quem que faltou aqui? Né? Aí falou: fulano faltou. Cada um que identificava ia mandar uma mensagem. Tem que ser assim, porque o cara também some, ninguém fala nada. Então é preciso. Então a gente precisa, o momento dos avisos é desafiar a igreja. Mas aí já a célula já esticou tanto, que chega nos avisos: irmãos, Deus abençoa, até a próxima encontro na casa do fulano e tal, tem um curso na igreja, vocês vão, pronto. Não é assim. Tem que ser igual eu faço aqui. Eu não falo o tempo todo no grupo: irmãos, tem isso, Manhã da Visão, traz sua célula, traz todo mundo. Você vai me ajudar a pastorear quando você faz isso. O momento dos avisos é o momento de passar para a igreja os eventos, né, os treinamentos, tudo aquilo que tem. E o importante também não é só terminar encerrando. Então acabou a célula, beleza. É preciso desafiar as pessoas. Olha, irmãos, aquilo que falou no seu coração, então procure viver. Qual o desafio da semana? Se falou de perdão, então procure alguém que você precisa perdoar, perdoe. Falou de evangelismo, então evangelize alguém. E ali você encerra a célula. Não precisa ser longo, né? Uma coisa rápida, objetiva, mas tem que ser bem marcado. Então é preciso que a gente faça isso, né? Na hora, pode passar o próximo, dos avisos e desafios, né? Levar as pessoas a tirar a célula só da mente, mas para a prática. Então o líder precisa ajudar cada pessoa a sair da reunião sabendo o que Deus quer que eu faça nessa semana. Isso está totalmente alinhado ao propósito de fazer a palavra sair da informação e chegar à prática. Esse é o nosso objetivo. E aí chegamos na hora do lanche. Está chegando também, tá? Vamos lanchar agora. Para que lanche, pastor? Comer a gente come em casa. Cada um tem casa, come na sua casa antes para a célula. Tem gente que pensa assim, irmãos. O lanche é muito importante. Nós lemos que a igreja primitiva partia o pão de casa em casa. Você não precisa de fazer aquela competição de lanche, né? Vamos ver qual faz o lanche melhor. Não precisa. Mas se você quiser fazer um lanche bem especial, pode fazer também, está liberado. Mas se você pode fazer uma garrafa de café com a broa lá do Cambiocó, que eu não comi ainda não, diz que é bom, mas acho que é só fama. Então faça também. Agora lá do Lelé eu já comi. Faça também. Aí eu posso fazer um leite com Toddy. Faço leite com Toddy. Eu não posso fazer nada, mas eu quero receber a célula na minha casa. A célula vai levar o lanche na sua casa, se você não pode.
A questão é essa, é o amor. Hoje nós vamos comer banana da terra cozida, beleza demais, né? Não tem problema. Mas eu quero fazer uma jantinha, né? O pessoal gosta de fazer aqui. Faz também, irmãos, mas o lanche não é só para comer. Tem gente que fala assim, esse negócio de célula é só para encher barriga. Não é não. É porque na hora do lanche a gente conversa. Ali aqueles assuntos que você não falou no momento do compartilhar, você conversa, ou se aproxima do visitante, todo mundo fica alegrinho em volta de uma panela, não é verdade? Em volta de uma mesa de comida, fica igual aquelas maritacas na árvore, alegrinho, comendo. Então assim, é um momento que é muito importante para a célula. Agora, irmãos, é bom ter uma frequência, que não tem nada que deixa a gente chateado. Lá em casa geralmente acontecia, a gente faz o lanche, que um monte de lanche o pessoal não vai, aí fica sobrando. Não gosto que sobra, eu gosto que o povo come, né? Então é importante, o lanche vai criar um ambiente familiar, né? Onde a pessoa vai ir, o cara do mundo vai falar assim, esse negócio de célula é bom, hein? Olha aí, pessoal bom, a gente come junto, todo mundo tranquilo. Então o lanche é muito importante. E aí você encerrou a célula, cada um vai para sua casa. Já seria ideal já ter a próxima casa no encontro de hoje, para já saber, para programar, para chamar os visitantes. Às vezes não tem, mas o certo é isso. Semana que vem na casa da Dona Maria, então vão lá todo mundo, né? Assim que deve ser, entendeu? Eu vou encerrar aqui, ficou uma parte que eu não falei, da multiplicação, que é muito importante, que a gente, na quarta eu vou continuar, vou falar essa parte da multiplicação. Porque a gente às vezes está tendo resistência aqui na igreja, algumas células não querem multiplicar. Talvez porque não entendeu o propósito da multiplicação. Eu falei um pouquinho hoje, mas quero gastar um tempinho a mais. A multiplicação é muito importante, irmãos. Eu vou só lá na conclusão da multiplicação. A multiplicação é resultado natural da vida de Deus fluindo na célula. É o cumprimento da promessa de Jesus que o reino de Deus cresceria como fermento na massa e encheria toda a terra. Quando cada célula vive em comunhão, adoração e serviço, a multiplicação se torna inevitável e a glória de Deus enche a cidade. Assim cumpriremos o propósito de sermos uma igreja de vencedores, apaixonados pela presença de Deus, que alcança essa e a próxima geração para Cristo até que Ele venha. Então a multiplicação não é para te separar do seu amigo, do seu irmão que você gosta, não. É para que a igreja cresça, é para que outros sejam alcançados, é para que outros possam viver aquilo que você tem vivido, experimentado, a comunhão que você tem experimentado na célula. Porque a célula não é um grupo fechado. Se for um grupo fechado, que não pode multiplicar, é só aquele grupo, ela deixa de ser célula. Ela passa a ser grupo de comunhão, qualquer outro grupo, menos célula. A célula tem o propósito de multiplicar. Concluindo, quando olhamos para a igreja de Atos, encontramos exatamente aquilo que desejamos viver: palavra, comunhão, oração, cuidado, generosidade, discipulado, evangelismo, multiplicação. Tudo isso acontece na célula. Por isso nossa grande pergunta hoje não deve ser apenas quantas células nós temos. A pergunta é que tipo de igreja estamos nos tornando, irmãos. A célula está muito além do que uma reunião, é um modelo de igreja. É a visão que nós temos como igreja. E nós nunca mais seremos uma igreja no modelo convencional, é daqui para frente. Uma igreja em célula que vive esses princípios. Precisamos orar que o Senhor nos ensine a cada dia. Queremos ser uma igreja que vive a presença de Deus, que cuida de pessoas e que forma discípulos e que se multiplica. Amém? Eu vou encerrar por aqui. Acho que eu fiz mais material do que o tempo, mas tá bom. Estava com medo de não aguentar falar o tempo todo, mas Deus deu graça, né? Vamos orar. Eu quero pedir ao Cristiano que esteja orando, agradecendo por esse momento, agradecendo por cada célula, por cada líder, por cada irmão que faz parte da célula. A sua multiplicação. E quarta, então, vou falar da multiplicação. Se você puder estar aqui, será uma bênção. Domingo que vem de manhã, retornamos às 9 horas, curso de maturidade. No máximo 10h30 a gente vai encerrar o culto nos dias de curso de maturidade. Então você pode vir, dá tempo de fazer o almoço. Eu agradeço aos líderes que motivaram a sua célula, cada célula que está aqui presente, representada. Deus os abençoe. Realmente nós, de tudo que eu falei aqui dos ajustes, a nossa igreja precisa de poucos ajustes. Graças a Deus, estamos bem alinhados, mas nós vamos ajustar para a glória de Deus. O Cristiano vai orar agradecendo pelo momento, pelas nossas vidas e também pelo alimento que nós vamos participar de uma vez.
Irmãos, não podemos esquecer da foto. Terminou, todo mundo aqui na frente tirar aquela foto linda. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso que passamos aqui em Tua presença. Aprendemos, Senhor, coisas valiosas da parte do Senhor. Entendemos que precisamos avançar. Entendemos, Senhor, que precisamos nos consagrar ao Senhor, que através da Tua graça, Senhor, o Senhor vai nos usar para que a Sua igreja avance, Senhor, para que a Sua igreja cumpra o Seu propósito, Senhor, de salvar vidas, Senhor, tirar as pessoas das drogas, das bebidas, Senhor, dos vícios, ó Deus, da prostituição, ó Deus. Nós não estamos pensando em números, estamos pensando, Senhor, em encher o céu, Senhor, de pessoas libertas pelo Teu poder, ó Deus. Obrigado que possamos aplicar em nossos corações tudo o que foi ensinado, ó Deus. Ó Deus, e nos comprometemos com o Senhor, de nos dedicar em oração, ó Deus, de estarmos disponíveis para Ti, ó Pai, para que nós possamos ganhar almas, Senhor, para o Senhor, ganhar desde as crianças, ó Deus, adolescentes, jovens, todos os grupos de pessoas, Senhor, nós possamos, Senhor, evangelizar, crescer espiritualmente. Muito obrigado por este tempo, Senhor, muito obrigado pela vida do nosso pastor, que carinhosamente, ó Senhor, se dedicou a, Senhor, preparar todo este material, Senhor, mesmo, Senhor, com problema na sua voz, esteve aqui nos ensinando, ó Senhor, uma lição tão importante para nós. Continue o abençoando em sua recuperação, para que ele possa estar te servindo, Senhor, ainda mais. Obrigado, Senhor, por este alimento que vai ser servido agora. Amém, neste Deus. Momento. Vai ser também um momento de comunhão, de estarmos ali juntos, ó Deus, como a igreja primitiva, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus que nós te pedimos e oramos. Amém. 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 Irmãos, vem cá à frente fazendo um favor. E eu mudei de ideia aqui no momento da oração. Nós vamos ensinar essa parte que faltou domingo que vem pela manhã. A quarta vai ficar normal o nosso culto.